Nós vamos ler no livro de Provérbios, que escreveu o sábio Salomão, capítulo 30, versículos 24 até o 28. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 24 até ao 28. Nós vamos falar nessa noite sobre o valor das coisas insignificantes. Você se acha muitas vezes impotente, sem valor, insignificante, até mesmo desprezível, fraco, fraca ou até sem valor? Então essa mensagem é para você. O valor das pequenas e poucas coisas, o valor das coisas fracas e desprezíveis, o valor das coisas insignificantes. Diz assim o texto sagrado: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, ou coelhos, ou iraces, como diz aí na NVI, povo não poderoso, contudo, habitam nas rochas, habitam nos penhascos, ou fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, contudo marcham todos em bando. E a lagartixa, em outras traduções está o geco, que se apanha com as mãos, ela está nos palácios dos reis. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos inspira, tua palavra que nos encoraja, tua palavra que é vida, tua palavra que sempre fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, através da sua santa, doce, gloriosa palavra, que ela traga o recado para qual ela foi constituída, que possamos estar todos ouvidos à tua voz e assim sermos abençoados, edificados pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Sem ti nós nada seríamos, sem ti nós nada poderíamos. Tu és a força daquele que está fraco, tu és a força, o alívio daquele que se sente cansado. Tu és, ó Deus, o Deus que da fraqueza extrai força, o Deus que torna as coisas insignificantes, pequeninas aos olhos humanos, como sendo fortes e poderosas aos teus olhos, Pai. Tudo isso porque poder vem de ti. Nós podemos ser fracos em nós mesmos, mas temos em nós um poder mais forte do que a bomba atômica, um poder mais forte do que qualquer força na terra, Pai. Faz com que cada um se veja assim, e aí nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz que o sábio Salomão, ele escreveu muitos livros, não foram somente os livros que nós temos aqui na Bíblia, como Eclesiastes, Cantares, Provérbios. Ele escreveu muitos outros, e ele discorreu a respeito de todo e qualquer variado assunto ou tema. Inclusive ele falou sobre a natureza, ele falou sobre animais de grande porte, ele falou sobre os pequenos insetos. Dizem os entendidos que os insetos que nós temos no mundo são em tão grandes números, em grande número mesmo, que se o homem, a humanidade desaparecesse da face da terra, os insetos nem notariam a nossa falta. Por exemplo, vamos falar, Salomão não falou sobre as abelhas, mas disse que na entrada do prédio principal da NASA tem a figura de uma abelha muito grande, um quadro de uma abelha. E ali fala sobre as dimensões da abelha, fala sobre o corpo da abelha, como ele é, a aerodinâmica da abelha. Diz que, cientificamente,
Uma abelha seria impossível de voar por causa da aerodinâmica do seu corpo, a aerodinâmica das suas asas. Pode ver que as asas delas são menores do que o corpo dela é inchadinho, gordinho, as asas são pequenininhas. Ela seria um inseto impossível de voar, só que ela não sabe. E exatamente ela consegue voar porque ela não sabe que não pode voar. Olha só que interessante. Não tem aquele ditado? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, geralmente, muitas pessoas alcançam grandes feitos notáveis, porque não sabem que é impossível. Aí ela, não sabendo que é impossível, vai e faz. É o caso da abelha. Não sabendo que era impossível para ela voar, ela foi, voou. E hoje, sem as abelhas, nós não sobreviveríamos. Vocês sabem, né? São as abelhas que polinizam as flores, os frutos, os vegetais, e sem a ação das abelhas na terra, não haveria alimento para a humanidade. Olha, um pequenino inseto. Salomão não discorreu sobre ele, mas eu resolvi discorrer sobre esse pequenino inseto, porque ele ilustra muito bem o valor que tem as coisas fracas, pequenas e insignificantes aos olhos humanos. Mas vamos falar dessas outras coisas que Salomão falou. Ele fala sobre as formigas. O que é uma formiga? Pequeno insetozinho, uma pequena criatura. Mas quão sábio são esses insetos? Como eles sabem que o tempo de armazenar comida é no verão? E eles armazenam a comida no verão para que no inverno eles tenham um estoque, elas tenham um estoque. Pode ver na tua casa. No verão as formigas estão atacando. Não pode deixar um pratinho de doce ou salgado na mesa, na pia, que geralmente está cheio de formiga poucos segundos depois. Agora, deixa no inverno. É diferente, porque elas estão no inverno hibernando. Elas estão ali guardadinhas nas suas tocas, nos seus formigueiros, comendo, desfrutando daquilo que elas ajuntaram no verão. Então, isso traz uma lição importante para nós. O verão é o tempo produtivo da nossa vida, é o tempo que nós temos energia, é o tempo que nós temos as condições propícias para nós ajuntarmos, para nós provermos, termos provisão. E o inverno vem, é o tempo que nós não temos essa mesma disponibilidade para sairmos, corrermos atrás. Precisamos, então, daquilo que nós ajuntamos no verão. Aí, sabe, o Salomão ainda fala sobre as arganazes, ou os coelhos, que sendo um povo meio que débil, sendo um povo não poderoso, contudo, eles fazem as suas casas na rocha. Quem ensinou o coelho a fazer a casa na rocha? E não em algo frágil. O coelho faz as suas casas, a sua toca na rocha. Ele pode ser um animal fraco, frágil, insignificante, sem valor, mas ele é dotado de uma sabedoria. Ele é dotado de uma capacidade de construção, exatamente para a sua defesa, por ele ser fraco, frágil, e muito fácil de ser pego pelos predadores. Deus lhe deu essa habilidade, essa capacidade de construir as suas casas na rocha. Aí, vem os gafanhotos. O que é um gafanhoto? O gafanhoto diz que não tem rei, ele não tem um líder, mas contudo eles voam em bando. Quem deu essa sabedoria para o gafanhoto? De mesmo não ter um rei, mesmo não ter um líder, voam em bandos muito bem harmoniosos, muito bem conjuntos, muito bem coletivos. O sábio Salomão, ele faz questão de frisar a fraqueza, a debilidade dessas pequenas criaturas, mostrando que o nosso poder, a nossa suficiência, vem de Deus. Você pode ser fraco, como qualquer, se considerar, se achar fraco, como qualquer um desses insetos, desses animais, mas saiba que é na fraqueza que está a nossa força. Nós temos pregado aqui muitas vezes, durante esses últimos domingos, sobre a missão que Cristo nos destinou.
Mateus capítulo 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de dizer que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nessa difícil missão, porque ele sabia que nós nos consideraríamos pequenos, insuficientes, frágeis, sem força, impotentes, inoperantes, mas que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele é a nossa força, e ele é o nosso poder para nós desempenharmos essa tarefa, essa função tão difícil aqui na terra. Queridos, falando ainda sobre mais uma coisinha fraca, as lagartixas. Quem que dá valor às lagartixas? Mas elas estão habitando nos palácios dos reis, nos palácios imperiais. E olha, eu dou valor à lagartixa, porque graças à lagartixa nós temos menos mosquitos, nós temos menos pernilongos, que ela é o inseto que limpa a nossa casa desses outros insetos, né? Então, dá valor, até barata, ela elimina, ela extermina. Então, ela é o exterminador dos tetos da nossa casa. E ela, mesmo sendo frágil, ela está habitando nos palácios dos reis. Olha só, a coisa pequena que tem um grande valor. Com relação ao que somos, queridos, eu poderia falar ainda do selo postal de uma carta. O que é um pequeno selo? Mas uma carta sem o pequeno selo, ela chegaria daqui até a Espanha, ela iria daqui até a Espanha, iria daqui até o outro lado do Oriente? Não. Ela precisa daquele selinho tão pequeno, garante que a carta vai chegar até o destinatário, onde quer que este destinatário esteja. Nós somos como urânio. O que é urânio? Vocês sabiam que urânio sozinho não é nada? O urânio sozinho não tem valor, quimicamente falando, mas ele enriquecido, ele trabalhado, ele fabrica, através do urânio é fabricado a bomba atômica. Olha só, então aí, pregação também é cultura. Urânio sozinho nada é, mas enriquecido, trabalhado fisicamente, se transforma numa bomba atômica, capaz de destruir grande parte do mundo. Tudo isso de um elemento químico ao qual nada se dá. Olha, nós podemos com isso revolucionar o mundo, queridos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Olha, queridos, grandes descobertas, grandes equipamentos que nós temos hoje, começou com invenções pequeninas, sem um aparente valor na Idade Média. E essas pequenas invenções foram ganhando proporção, ganhando tamanho, foram sendo enriquecidas, e hoje nós temos grandes inventos que facilitam a nossa vida moderna. Primeira carta aos Coríntios, 1, 26 a 31. Olha só, Deus escolhe as coisas fracas deste mundo. Diz assim: ora, vede, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são. Olha só, queridos, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Olha só, é porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção,
a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É isso, queridos. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso que nós não devemos nos vangloriar. A palavra vangloriar já diz, é uma glória vã. Quem se vangloria é uma glória vã, porque nós em nós mesmos não temos virtude, nós em nós mesmos não temos poder, nós em nós mesmos não temos nada, nada. Tudo vem dele, por ele e para ele. Romanos 12:3. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo, apóstolo do Senhor, orientando os cristãos para que não pensem além do que convém pensar sobre si mesmos, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Amém? Lembre-se de onde você veio, que nós não éramos nada, nada podíamos, e hoje se podemos, se somos, é por causa do Senhor que em nós habita. Conta-se que um pica-pau estava ali, picando um tronco de uma grande árvore, e ele estava ali, dando as suas picadinhas, pensando que ele ia derrubar aquele grande tronco de árvore. De repente veio um raio ali, pá, e destruiu o tronco da árvore. Aí o pica-pau olha para ele mesmo e fala: nossa, eu não pensava que a minha picada era tão forte e poderosa assim. É a mesma coisa que acontece conosco, quando nós realizamos algum feito, quando nós temos algum dom, quando nós temos alguma capacidade, esse dom para realizar grandes feitos, grandes coisas, não vem de nós mesmos, vem de Deus. É como se o Espírito Santo fosse o raio que em nós opera para fazer aquelas grandes obras. Conta-se que Alexandre o Grande, aos 26 anos de idade, ele já tinha conquistado o mundo. Já pensou? Ele saiu com 35 mil soldados, partindo para o Oriente. No meio do caminho ele arregimentou mais 120 mil homens, que eram todos fãs do grande imperador. Ele conquistou muitas e muitas cidades, Ele teve 16 cidades com seu nome, e até uma delas com o nome do seu cavalo. Antes dos 30 anos ele era considerado o dono do mundo, Alexandre o Grande. Vocês já devem ter ouvido falar. Sabe como foi o fim desse homem, considerado dono do mundo, considerado grande e todo-poderoso? Numa inspeção nas barragens lá, pantanosas de um rio, ele foi picado por um inseto, e assim morreu, com a picada de um inseto. Olha só, por ironia do destino, ou pela mão de Deus na história, melhor assim dizendo, Deus mostrou que o homem nada é. Pode ser o homem considerado o homem mais poderoso do mundo. Uma picada de um inseto é suficiente para derrubar o homem mais poderoso do mundo. E Deus permitiu assim o fim de Alexandre, que era chamado o Grande, para mostrar que grande não existe nenhum, só ele, aleluia. Só ele é grande, só ele é poderoso, e se ao homem é dado alguma capacidade, vem dele, amém? Vocês sabem por que o judeu usa aquele gorrinho na cabeça, que é chamado kippah? Aquele gorrinho é para lembrar a ele, que ele é tão pequeno, o homem é tão pequeno, que cabe dentro daquele pequeno gorrinho, chamado kippah. Muito bem, queridos, com relação ao que fazemos, Mateus 16:10 diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Então, olha, queridos, para vocês verem o valor que tem as pequenas coisas, é nas pequenas coisas que nós medimos a nossa fidelidade. Se somos fiéis naquele pouquinho, vamos ser fiéis no muito. Mas se somos infiéis no pouco, não poderemos ser
fiéis no muito. Tem gente que fica sempre esperando assim, eu estou esperando a grande obra que Deus tem a realizar na minha vida. A grande obra começa hoje, já começou. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, já começou uma grande obra na tua vida. A grande obra de Deus na sua vida, na nossa vida, está na entrega de um pequeno e simples folheto para alguém. Dizer a essa pessoa, olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito especial na tua vida. Conhece a Jesus? Conheça Jesus. Vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma visita. Esta é a grande obra de Deus. Você ganhando uma alma, vale mais do que ganhar o mundo inteiro. Você fica esperando o dia em que você vai estar pregando num estádio para 150 mil, 200 mil pessoas. Você fica esperando o dia que você vai ter 1 milhão de seguidores na net para você falar de Jesus. Começa sendo fiel no pouco, com a sua rede de 100 seguidores. Comece sendo fiel no pouco, com a distribuição de um folheto para uma vida, para uma alma. Esta é a grande obra. Começa nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Mateus 25, 21 diz, aos mordomos fiéis que administrem bem os seus talentos, para que um dia o Senhor possa dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Diz que teve uma cristã muito fiel ao Senhor, chamada Teresa de Ávila. Ela viveu na Inglaterra. Ela disse que inicialmente ela tinha 3 xelins. Sabe o que é um xelin? Ou 3 xelins? 3 xelins era mais ou menos 20% do valor de uma libra. Uma libra hoje custa em torno de R$6, uma libra esterlina da Inglaterra, R$6, 20% de R$6 é quanto? R$1,20. Esta mulher, Teresa d'Ávila, ela tinha R$1,20 no bolso, quando ela resolveu que ela iria construir um grande orfanato para crianças, e sabe o que aconteceu? Ela o fez, porque ela teve esta fé, com R$1,20 no bolso, ela teve a coragem e ousadia de dizer, eu vou construir um grande orfanato para crianças pobres na Inglaterra. Ela o fez. Isso mostra o valor das pequenas coisas, tá? Deixa eu contar só um pequeno testemunho. Essa propriedade aqui, esses 2 terrenos, que hoje vale aí no mínimo uns R$800 mil, foi comprada com um saco de moedas que nós tínhamos, no valor de R$1.000. Nós tínhamos uma lojinha que funcionava exatamente aqui, e eu fiz a proposta para o proprietário, mesmo sabendo que eu não tinha condições. Falei, na época para o professor Arnaldo, o senhor quer vender essa propriedade para a gente? A gente está alugando esse salão para a nossa lojinha. Naquele tempo acho que a gente nem tinha alugado a casa aí em cima, né? Falei, eu quero comprar toda a propriedade, os 2 terrenos, toda a propriedade. Ele falou, o senhor quer? O senhor quer? Eu vendo, porque um grande mercado aqui próximo ofereceu para mim um valor alto, e eu não quis vender, mas para o senhor, pastor, ele tinha uma grande consideração pela gente, né? O finado professor Arnaldo, falou, mas para o senhor eu vendo, pastor, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus, e eu gostaria de ter uma igreja aqui pastoreada pelo senhor. Falei, beleza, então está feito, está fechado, eu compro. Ele mal sabia que eu tinha R$1.000 de moedas, era a nossa reserva aqui na loja. Tudo que entrava, saía. Nós tínhamos muitas despesas, aluguel, compra de reposição de estoque, funcionários. Aí tudo que entrava, saía, dava para a gente se alimentar, pagar nosso aluguel e não muita coisa. A Sandra lembra, né, desse tempo, o Heber trabalhava também na loja, Daniela, Eusana. Então, mas eu falei, eu compro, pela fé. E realmente, queridos, aqueles R$1.000 foi o valor inicial da entrada.
Dali por diante, Deus foi suprindo de uma forma tão miraculosa que nada faltou até a última parcela. Afinal, nós tínhamos dado quase tudo e estávamos pagando uma parcela de R$10.000 por mês. Isto há 12 anos atrás, 12 ou 13 anos atrás. Era um valor alto, muito alto, mas o dinheiro vinha. O dinheiro era suprido, não sabemos de que forma, mas o dinheiro chegava, de uma forma ou de outra, na nossa mão, sempre de forma honesta, sempre de forma limpa, o dinheiro chegava e nós conseguíamos pagar aquela quantia. Então isso, querido, mostra, e você pode não ter muito, mas o pouco que você tem, ele é multiplicado. Essa é uma palavra de fé também para você, que quer adquirir algo, mas você acha que o recurso que você tem são poucos, talvez uma casa, um carro, algum bem material, algum empreendimento na obra. Não importa quanto você tem, não importa de quanto você dispõe, mais importante é o tamanho do seu Deus, é o tamanho do nosso Deus, que pode todas as coisas. Creia nisso, queridos, creia nisso. Diz que Levíticos 14:51 era um mandamento para as purificações. Lá no templo do Antigo Testamento, eles deveriam tomar o pau de cedro, o isopo e o estofo carmesim, e uma árvore viva, e os molhar no sangue da ave imolada e nas águas correntes espargida a casa. Olha só, nos cerimonialismos do Velho Testamento, nós temos a pequenez contrastada com a grandeza. O cedro era uma grande árvore, o isopo, um pequeno arbusto, mas ambos foram usados como elementos tanto na construção do tabernáculo, na construção do templo, e como matérias usadas na purificação. O cedro como uma grande árvore e o isopo como um pequeno arbusto. Árvores pequenas também dão frutos, e a vantagem da árvore pequena é que ela não se quebra facilmente. Uma árvore grande é mais facilmente derrubada, tombada, do que uma árvore pequena. Pode ver, quando vem aquelas ventanias terríveis aí, você anda pelas ruas, você vê várias árvores grandes caídas. Enquanto o pequeno arbusto, a pequena árvore está ali firme, ela enverga, mas não, se dobra, mas não é quebrada, não cai. Então, árvore grande tem seu valor, mas árvore pequena também. Se você se considera uma árvore pequena, saiba que Deus te confere um grande valor. Pense também, queridos, na pequena funda de Davi. O que a pequena funda de Davi fez? Derrubou um gigante. Pense na insignificância, na pequenez da vara de Moisés. Foram instrumentos usados por Deus. Pequena vara de Moisés, estendida sobre o mar vermelho, abriu o mar vermelho. Pequena funda de Davi, lançada sobre o gigante, lançando pedra sobre o gigante, derrubou o gigante. Primeira carta aos Coríntios 12, 9 e 10. Aliás, desculpa, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 9 e 10. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você se considera fraco, fraca, é aí que você é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só. 1 aos Coríntios 12, 22, mostra que o valor das pequenas e fracas coisas no corpo, o valor das pequenas e fracas coisas no corpo, diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Pense no seu dedinho do pé. Sabia que sem o dedinho do pé você não teria o mesmo equilíbrio que você tem? Você não caminharia com a mesma desenvoltura que você caminha?
e é considerado um membro pequeno, quase que desprezível, mas nós precisamos. Olha, os equipamentos eletrônicos mais antigos, eles tinham uma pequena solda de ouro nos componentes eletrônicos. Por exemplo, equipamentos de aviação, televisores, computadores, eletrodomésticos, todos eles tinham uma pequena solda e tinha que ser de ouro, exatamente porque o ouro é um material incorruptível. Era uma pequenina solda, tamanho de uma cabeça de alfinete, mas era de ouro. Sem essa pequenina solda, até os grandes aviões não funcionavam, porque eles tinham que ter essa pequena solda de ouro na sua placa, porque por isso que o ouro ficou valorizado na balança comercial. Agora, queridos, pensa, se um grande equipamento como uma aeronave, dessas grandes, modernas, não funcionava sem uma pequena soldinha de ouro na sua placa principal, olha só o valor das pequenas coisas, o valor das pequenas coisas. Pequenas coisas ou pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças na vida de uma pessoa. Alguém já disse, plante atos, colha hábitos. Plante hábitos e colha um caráter. Vou repetir, plante atos e colha hábitos. Plante hábitos e colha um caráter. 1 Coríntios 15, 58, um versículo conhecidíssimo de todos nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Somos pequenos, fazemos uma pequena obra aos nossos olhos, mas essa pequena obra é grandemente valorizada por Deus, tem um grande valor. Deus valoriza aquilo que nós desvalorizamos. Quantas vezes nós damos valor aos pequenos começos? Mas saiba que é dos pequenos começos que vêm as grandes realizações da tua vida. Zacarias 4,10 diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Aquele que foi um dos líderes na reconstrução do templo, da reconstrução de Jerusalém. Então as pessoas estavam desvalorizando aquele dia dos pequenos começos. Que é essa casa em relação àquela casa de adoração que nós tínhamos? Que é essa cidade em relação àquela grande e suntuosa cidade que nós tínhamos? Aí o profeta Zacarias vem com a profecia e diz, olha, quem despreza o dia dos pequenos começos, esse vai alegrar-se vendo o prumo na mão de Zorobabel, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. Muitas vezes nós não damos valor aos pequenos começos, mas é dos pequenos começos que vêm os grandes empreendimentos na sua vida. É do pequeno começo de uma vida espiritual, quando você se acha um nada, assim, insignificante, sem valor, que Deus vai realizar uma grande obra. Mateus capítulo 13, versículos 31 a 32, diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Em Mateus 17, 20 está escrito, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Nós estamos no culto que é chamado culto da vitória, e olha só, aqui está dizendo que se você tiver uma fé, como um grão de uma mostarda, nada te será impossível. Amém? Pegou? Se você tiver fé, como um grão de uma mostarda, nada te será impossível. Vou repetir para essa palavra aí cair como uma semente no teu coração, e aquilo que você estava achando impossível na sua vida acontecer, se você tiver fé, como um grão de uma mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, mas brotando, germinando, se torna a maior árvore, frondosa, grande, nada te será impossível. Aqui o versículo fala não só do tamanho da nossa fé, mas da qualidade. A semente da mostarda é uma das poucas sementes que não se mistura com outras, não se hibrida.
não é modificada química e cientificamente. É uma semente pura. Então aqui Jesus estava querendo falar mais a respeito da qualidade da nossa fé. Uma fé pura, simples, genuína no Senhor. Pode fazer grandes coisas de tal forma que o impossível se torne possível na tua vida. Amém? Apocalipse 3, 7, 8, já estamos caminhando para o final. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só que elogio o Senhor faz à igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eu sei que você tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não importa o tamanho da nossa força, o que Deus quer ver é o tamanho da nossa fidelidade, amém? Se nós somos fiéis a Ele, mesmo com pouca força, mesmo sendo insignificantes, Ele quer saber se nós somos fiéis a Ele, amém? Ele pode achar em nós essa fidelidade, amém? Mateus 18, 1 a 10, olha só, diz que, 11:25 melhor dizendo, Deus revela os seus segredos aos pequeninos. Naqueles dias disse Jesus: graças te dou, ó Senhor, porque ocultaste dos sábios e grandes essas coisas, mas revelaste-as aos pequeninos, aos que creem no seu nome. Mateus 11:25. Queridos, assim nós terminamos. Eu vou ler o Salmo de número 8. Olha o valor que Deus confere ao homem, nesse Salmo de número 8, Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito. O que é um pequenino e uma criança de peito? Mas dessas bocas Deus suscitaste força e o perfeito louvor por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, ou dos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste ovelhas, bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que é o homem? Qual o valor do homem? Diz que cientificamente o homem possui no seu corpo elementos químicos que são capazes de fazer uma barra de sabão. A gordura do corpo de um homem é capaz de fazer uma barra de sabão, ou algumas barras de sabão. Do corpo do homem se extrai ferro para se fazer alguns pregos. Além do mais, nós temos 15 elementos químicos encontrados no solo. Somos barro, somos terra, somos pó, e para o pó iremos. No entanto, a Bíblia diz nesse Salmo 8, que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Deus nos coroou de glória e de honra, e nos deu domínio sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre todos os peixes do mar, sobre toda a criatura vivente, ao pequenino homem que ele criou, feito um pouco menor do que os anjos. Joel 3,10, para nós encerrarmos. Portanto, a conclusão de tudo isso é: digo fraco, eu sou forte. Amém? Digo fraco, eu sou forte. Vamos dizer juntos? Nós que somos fracos, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Eu sou forte. E para encerrar mesmo, Daniel 11:32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte
e fará proezas. Olha só, promessa de Deus a Daniel, quando Deus mostrou tudo aquilo que estava para vir sobre a terra, sobre o domínio do anticristo, os poderosos que se levantariam na terra, querendo dominar a todo mundo. O Senhor disse: mas o pequenino povo de Deus, desprezado, insignificante, esse povo de Deus, diante dos grandes poderosos da terra, se tornará forte e fará proezas. Amém? Essa promessa é para nós. Nós mesmos, um povo insignificante, frágil, fraco, desprezível aos olhos humanos, nos tornaremos fortes e faremos proezas, mesmo diante do domínio do anticristo, mesmo diante do domínio dos poderosos. Amém? Vamos orar?